Olá pessoal, tudo bem? Sou Leonardo Ribeiro. Temos seguido juntos aqui numa série de reflexões provocadas por acontecimentos cotidianos, mas que nos auxiliam no autoexame e na consequência de uma melhora nos relacionamentos. Ou não. Hoje vou contar uma história dos óculos, mas eu quero iniciar com um texto bíblico que está em 1 Timóteo, capítulo 1, versos 16 e 17. Diz assim o texto: mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Mas o que os óculos têm a ver com isso? Os óculos falam do que eu vejo, do meu ponto de vista, que de certo modo é um ponto de vista único, pois temos heranças diferentes, nossa formação sociocultural, ela perpassa por experiências de vida, familiar, nossas crenças e valores recebidos, que comumente chamamos de cosmovisão. Esse assunto ele é muito importante, pois a nossa cosmovisão determinará a nossa conduta e como nos relacionaremos com o mundo e com as pessoas. É um assunto extenso e eu recomendo que você pesquise mais posteriormente a respeito dele. Mas a intenção aqui nesse pequeno esboço é provocar nosso autoexame sobre a nossa forma de ver o mundo e como ela determina o nosso modo de se relacionar com ele e com as pessoas. Logo, se vemos o mundo e as pessoas de forma equivocada, também teremos um relacionamento equivocado com estes. Então, a história dos óculos apresenta um pouco sobre essa questão de como conhecemos e vemos o mundo, pois todo ponto de vista é visto de um ponto onde eu me encontro. Isso se relaciona com empatia, ou seja, calçar o sapato do outro ou calçar os sapatos do outro. Quando temos nosso ponto de vista, ou ainda a nossa visão de mundo, é uma interpretação que nós temos do mundo. Na realidade, não é o mundo real. E estar familiarizado com o meu mundo, por vezes, faz com que observemos o mundo dos outros com um olhar mais crítico de quando eu olho para mim mesmo. E o meu olhar tomará sempre a minha perspectiva. Nesse caso, olhamos o mundo dos outros de forma análoga. O que é uma analogia? É uma relação de semelhança entre objetos diferentes, quer por motivos de semelhança, quer por motivo de dependência casual. Ou seja, o nosso ambiente é diferente, mas existem pontos comuns que me fazem enxergar o mundo dentro de uma ótica de outra pessoa ou ver pontos que são familiares. Analogia é o que eu faço ao olhar o mundo dos outros, sem conhecê-lo perfeitamente, e eu procuro então embasá-lo na minha própria cosmovisão. Ou seja, ao ver o meu mundo, eu traço uma imagem mental que o mundo do outro é análogo ao meu. Isso é bom quando há empatia, mas é negativo quando eu vivo na indiferença e não nos colocamos no lugar do outro e diminuímos a nossa humanidade. Como já disse no vídeo Convivendo, o ser humano só é humano quando vive com os outros. Não é de forma apática e indiferente, mas relacional e intencional. A história do óculos fala um pouco sobre isso na minha experiência pessoal. Eu exemplifico essa situação ocorrida em minha vida no ano de 2004. Estava trabalhando como vendedor nessa época e nas viagens eu percebi uma necessidade em minha visão. Não estava lendo as placas que estavam mais longe. Então procurei um oftalmologista e realizei exames que constataram a minha necessidade de óculos. Estava com miopia. Com o diagnóstico em mãos, eu procurei uma ótica que havia uma conhecida para efetuar a compra de um par de óculos. Fui atendido por uma irmã querida que me indicou uma armação excelente. Era de aço cirúrgico, extremamente leve e flexível. Também indicou lentes Transition e com antirreflexo, uma Ferrari de óculos. Fechei o negócio, paguei e esperei 3 dias para a chegada do produto. Após o prazo combinado, eu fui à loja e ela me entregou os óculos e afirmou que os meus problemas estavam acabados. Agora eu veria cores com mais nitidez e conseguiria ver todos os letreiros, ler mais longe e realmente a experiência foi o que ela descreveu. Se não fosse por um pequeno motivo,
eu notei que os óculos estavam tortos no meu rosto e logo eu falei com essa amiga. Aquela amiga pegou o produto, colocou sobre a mesa, analisou, ela fez medidas, ver se as hastes estavam perfeitas, se não havia nenhum problema de fábrica. E na realidade, não havia. Como não tinha um problema para enxergar de perto, eu vi realmente que os óculos não tinham problema naquelas medições. Coloquei novamente no meu rosto, mas ainda se mostrava torto diante da minha face. Aproximei-me do espelho, olhei bem de perto e vi que o problema não era a armação dos óculos, mas era o meu rosto. Ele era todo desproporcional. Uma orelha era mais alta que a outra, uma bochecha maior que a outra, uma sobrancelha estava mais alta que a outra. Não havia nenhuma simetria. Tudo era diferente e torto. Antes, eu não tinha algo fixo no meu rosto para que servisse de modelo, de paradigma. Agora eu tinha. O óculos era um modelo, um padrão, um canon. Por isso, antes eu não percebia esses detalhes ou não com tanta facilidade. Não havia nenhum padrão ou paradigma. Contudo, os óculos serviram de um padrão, dando linha e base para a comparação. Logo percebi a desproporção. Nesse momento, minha mente entrou em ação. Fui tomado por algumas ideias e ao olhar para as minhas irregularidades estéticas, lembrei-me das falhas que considerava e tentava corrigir em minha esposa. Na hora, minha mente foi tomada. Lembrei-me de minhas cobranças e exigências de posturas, de mudanças que eu achava que era necessário. Acreditava que havia alguns defeitos, que essa conduta precisava ser mudada, transformada. Ainda muitos aspectos de nossos relacionamentos que eram pontos sensíveis. E de fato, ao ver meus defeitos, me fez chegar à seguinte conclusão, que sem óculos eu via os defeitos da minha esposa ou dos outros, e com os óculos eu passei a ver os meus próprios defeitos. Os óculos me ajudaram a olhar para dentro e perceber os caminhos equivocados que a minha mente e o meu coração tomavam. Às vezes, nos relacionamentos percebemos mais os defeitos dos outros e não percebemos os nossos. Há a tendência de potencializarmos os defeitos dos outros e minimizarmos os nossos. O cristianismo nos conduz a um olhar para dentro em todo momento, assim como aconteceu com o apóstolo Paulo. Passamos a olhar as atitudes não pelos resultados, mas nós queremos julgar as intenções. É um autoexame de consciência e de coração que o cristianismo nos conduz. Quando temos um paradigma, podemos nos ver melhor. Um exemplo claro disso nas Escrituras foi o apóstolo Paulo, como eu já citei anteriormente. Quando ele se via diante dos outros judeus, ele se considerava perfeito. Mas ao se comparar com Cristo, um padrão, um paradigma perfeito, ele viu as suas imperfeições, viu os seus defeitos e os seus pecados. E no Evangelho, somente quando há o reconhecimento das imperfeições de nossa natureza e de nosso caráter, é que estes podem ser tratados e curados. Os óculos foram a metáfora, algo que aconteceu na minha vida para que ocorresse esse autoexame. Essa história me fez olhar para dentro. E é claro que toda mudança inicia-se ao olhar para si, identificar nossas próprias falhas, ser forte para reconhecê-las e, a partir disto, assumir em Cristo uma nova postura. Muitos só olham para os outros, por isso são sempre iguais. Fomos chamados para nos enxergarmos, mas acima dessa visão de qualquer imperfeição, nos vemos como livres e capazes de mudarmos nossa vida, nossos relacionamentos. Como você se enxerga? Não se superestime, mas também não se subestime. Tenha uma visão equilibrada de si. Lógico que à luz das Escrituras sabemos de nossas imperfeições, mas também acreditamos na transformação que Cristo trouxe a nós por meio da nova vida. No fim, você então é responsável pela sua história, pela sua vida. Venha, faça uma mudança extraordinária a partir daquilo que você se vê e do propósito de Deus para você. Essa reflexão é pautada no livro Reflexões de um Aprendiz. Você pode adquirir o e-book através do link aqui na descrição ou pedir o livro impresso através de alguma mensagem. Curta, compartilhe e se inscreva no canal Verlaine Ribeiro Oficial. Deus te abençoe.